Então, nessas últimas semanas aqui do nosso estudo, nós vamos para o parte prático. Nós falamos um pouco sobre a narrativa na palavra de Deus dessa tema. A gente também falou sobre a teologia por trás disso, o que é a visão beatífica, nossa participação na alegria do Deus Trino. E nós hoje vamos falar um pouco sobre algumas áreas em que essa doutrina vem ajudar as nossas vidas, vem realmente ser um conforto e um consolo para nós na nossa peregrinação para a eternidade. E a primeira área que nós vamos estudar hoje à noite é na área da nossa luta contra o pecado. Realmente a visão beatífica é alguma coisa que ajuda a gente, dá uma certa motivação para a gente batalhar contra o domínio de pecado nas nossas vidas. Eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias hoje à noite para 1 João. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, nós vamos ler de versículos 1 a versículo 3. Eu quero que os irmãos notem a ligação entre essa visão do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda e nossa luta contra o pecado. 1 João 3, começar em versículo 1. A palavra de Deus diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 3. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Olha só que texto maravilhoso. Que texto profundo aqui da palavra de Deus. Realmente, esse texto mostra para a gente quem nós somos. O primeiro versículo começa aqui, falando desse grande amor que o Pai tem concedido a nós, até que ponto? Até o ponto de nós ser chamados filhos de Deus. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós somos adotados na família de Deus. Nós somos filhos e filhas do nosso Pai Celestial. Olha só que bênção, que maravilha. Isso é nossa realidade, é quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Mas olha só, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, essa realidade, nossa identidade, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aqui está falando dessa transformação que está acontecendo em nossas vidas, que leva à nossa glorificação. Está falando que nós, sim, somos filhos de Deus, mas nós ainda estamos nesse processo de transformação, de crescimento. Nós estamos sendo cada vez mais santificados através do Espírito Santo. Mas com que objeto? Nós estamos sendo transformados em o quê? O texto responde aqui, olha só, no meio do versículo 2. Sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como
Ele é. Aqui realmente é um mistério, alguma coisa maravilhosa que nós vamos participar, uma coisa que nós talvez não conseguimos entender agora, mas de alguma maneira, essa visão da glória de Cristo, essa primeira experiência nossa da visão beatífica, quando Cristo voltar para nos buscar, quando os mortos ressuscitam, quando nós que somos vivos encontramos nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, quando vemos a glória de Jesus Cristo, nós vamos ser glorificados. Ou seja, nós vamos ser realmente conformados com a imagem de Cristo. É interessante que aqui nesse mundo nós ainda lutamos contra o pecado. Nós não somos glorificados ainda. A batalha realmente é constante, é diário, é todo dia. Nós lutamos contra a nossa carne, as inclinações do nosso coração pecaminoso. E muitas vezes a luta contra o pecado para o crente pode ser apenas um foco no negativo, naquilo que não devemos fazer. Nós falamos assim, eu sei que não posso fazer isso, senão Deus vai ficar bravo comigo, senão Deus não vai abençoar a minha vida. E nossa luta com o pecado se torna apenas uma lista de negativos, coisas que nós não podemos fazer. E a motivação também acaba sendo só negativo, porque Deus vai ficar irado comigo, porque Deus não vai me abençoar. Nós ficamos só focados nesse lado, mas realmente tem outro aspecto que nós devemos considerar, um aspecto positivo, pelo qual nós devemos lutar contra o pecado. E nesse texto é diretamente ligado com a visão beatífica. A visão beatífica nos dá uma motivação positiva, pelo qual enfrentamos pensamentos e ações pecaminosas em nossas vidas. Eu quero que vocês vejam isso no texto, ok? Versículo 2 está falando dessa transformação que leva à nossa glorificação, quando nós vemos Cristo. Aí versículo 3, o que é a conclusão do versículo 3? Olha só, versículo 3. E todos os que têm essa esperança da visão da glória de Cristo na sua volta, e todos que têm essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, essa visão da glória de Deus é uma motivação positiva pelo qual nós podemos lutar contra o pecado. Realmente, pecado é sempre focado no prazer momentâneo. Quando nós pecamos, nós só estamos pensando no agora, nesse momento. Prazer do momento, no ódio do momento, você está preso no tempo, como se for. O pecado não pensa sobre as consequências, sobre o que vai acontecer, os resultados. O pecado está preocupado só no agora, nesse momento. E você tem talvez aquele prazer momentâneo, passageiro. Mas nossa alegria em Cristo e aquilo que nós vamos participar para toda a eternidade é uma alegria eterna e sem fim. Nós que estamos em Cristo, estamos buscando prazeres mais profundos, gloriosos e eternos. É por isso que aqueles que têm essa esperança purifica a si mesmo. Porque nós sabemos
que quando nós encontramos Cristo Jesus, nós vamos realmente ser completamente satisfeitos. Nosso relacionamento com Cristo é algo que realmente vai nos satisfazer. Vai satisfazer os desejos mais profundos da nossa alma. São coisas que pecado nunca pode fornecer para você. Pecado sempre vai deixar você vazio, com culpa, vergonha. Pecado sempre vai deixar você querendo mais. Cristo, a visão de Cristo, vai realmente fornecer uma alegria eterna, perpétua, que não tem fim. Então, meus irmãos, se você tem essa esperança, purifica a si mesmo. Luta contra o pecado. Não vale a pena. Não vale a pena. Busque esse desejo pela visão beatífica. Também a visão beatífica realmente tem muito a ver com nossa situação em momento em nossas vidas que nós enfrentamos sofrimento, decepção, tristeza. Abre comigo para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4, só para dar um pouco de contexto aqui, nesse capítulo, o apóstolo Paulo está falando da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 6. Está falando dessa glória que nós temos. Em versículo 7 ele fala que nós temos essa glória em tesouros, em vasos de barro, nossas vidas aqui nesse mundo. Nós temos essa glória. Nós carregamos conosco o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no resto do capítulo, ele mostra como nossas fraquezas e até o nosso sofrimento é uma coisa que vai aumentar a glória que nós vamos participar um dia na visão beatífica. Então, olha comigo em 2 Coríntios capítulo 4, vamos começar em versículo 16. Por isso, por causa dessa glória, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para os que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas que não se veem são eternais. É muito interessante, irmãos, muitos crentes, especialmente nossa cultura, que tem a teologia da prosperidade, muitos crentes enxergam sofrimento como se fosse o resultado de falta de fé. Ou se sofrimento simplesmente foi um desafio para ser superado. Você talvez percebe isso em muitas pregações de televisão, muitas igrejas falam coisas assim. Você está sofrendo uma coisa na sua vida, você precisa ter fé, só tem fé que Deus vai. Só que vem a pergunta, o que acontece quando Deus não tira esse momento de sofrimento na sua vida? Quando é uma coisa que continua por muito tempo, uma dificuldade relacional, uma enfermidade, uma doença na família. O que acontece quando Deus não tira essas dificuldades logo que a gente pede? Muitos crentes se desanimam, eles pensam que é por causa de falta de fé.
Ou eles até culpam Deus, como se Deus não está guardando o lado dele da promessa. Mas isso não é a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é que o sofrimento que você participa aqui nessa vida, nesse mundo, é diretamente ligado com a sua santificação. E a sua santificação é diretamente ligado com a sua glorificação. Okay? Olha o texto, olha o que fala aqui. Aqui o apóstolo Paulo fala do nosso ser exterior, está se desgastando. Versículo 17. Porque o nosso leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo tem o direito de falar de tribulação? De dificuldades? Ele tem, né? Passou por muitas coisas. Coisas talvez que nós não poderíamos imaginar. Né? A realidade é que nossa experiência cristã é bem mais suave do que do apóstolo Paulo. Não é? E olha o que ele fala, o jeito que ele fala. Nosso leve e momentânea tribulação. Agora, se você estava passando pelo que o apóstolo Paulo estava passando, você ia chamar isso de leve e momentâneo? É leve e momentânea. Né? É leve e momentânea. Mas olha o que ele fala. Nosso leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isso é a realidade bíblica, que a gente não consegue entender como que Deus está usando isso. Mas as coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida, Deus está usando. Deus está usando para transformar você. E um dia, quando nós chegamos na glória, o nosso sofrimento vai fazer que a glória seja ainda mais gloriosa. É uma coisa que nós vamos poder olhar para as nossas vidas e ver tudo que a gente passou, e a gente vai poder falar, realmente valeu a pena. Valeu a pena. Eu não sei por que eu estou passando uma coisa agora, talvez você está pensando isso, eu não sei por que isso está me prendendo agora, mas um dia você vai entender. Um dia você vai ver tudo que Deus está fazendo na sua vida. Esse sofrimento também cria em nós uma expectativa pelo nosso lar celestial, onde nós vamos ver a face de Deus. Realmente, o exemplo claro de alguém que vive assim é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma dificuldade chamada um espinho na carne. A gente não sabe exatamente o que era isso, né? Mas ele fala que é um mensageiro, né, do inimigo para tormentar ele, para que ele não seja soberbo demais por causa das revelações que Deus tinha dado para ele. E olha o que ele fala em 2 Coríntios 12, 8 e 9. Ele fala, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que tirasse esse espinho na carne. Talvez você já sentiu isso, né? Já pediu ao Senhor que Deus tirasse alguma coisa na sua vida. E o que Deus falou para o apóstolo Paulo? Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente para você. Talvez você está passando por alguma dificuldade e você não sabe por quê. Já pediu para Deus tirar e Deus não tirou por algum motivo. Mas meu irmão, saiba que
que a graça de Deus é suficiente por você. Para que Deus pode se mostrar poderoso na sua vida, no meio da sua fraqueza. E olha o jeito que o apóstolo Paulo termina esse versículo 9. De boa vontade, pois, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousa o poder de Cristo. Olha só, ele gloriou nessa enfermidade que ele tinha. Talvez você está passando por uma coisa que você não sabe por quê. Mas talvez Deus quer que você chegue no ponto que você pode agradecer por esse sofrimento momentâneo na sua vida, para que a glória de Deus pode ser visto em você. Talvez você deve orar alguma coisa assim: o Senhor, não sei porque o Senhor está permitindo isso na minha vida, mas obrigado, Senhor. O Senhor está usando esse sofrimento para que eu possa ser cada vez mais transformados na imagem de Cristo. Que esse sofrimento vai fazer a glória de Deus, a visão beatífica, ser ainda mais profundo e glorioso na minha vida. A realidade é que todos nós participamos por momentos assim. Nós lutamos contra o pecado, uma coisa constante em nossas vidas. Nós temos momentos de dificuldade. E uma coisa que nos dá esperança é a visão beatífica. Um dia, tudo vai fazer sentido. Você vai enxergar a glória de Deus na face de Cristo e você vai ser satisfeito na alegria perpétua do Deus Trino. Vamos cantar um hino para encerrar o nosso tempo hoje, o mesmo hino de semana passada, número 69. Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração. Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração. Na escuridão, no dia brilhar, tua presença me venha guiar. Sê meu escudo e espada ao lutar, sê meu deleite, sê glória sem par, sê proteção, amparo e poder, que nas alturas elevo meu ser. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, te louvo pelo consolo da Tua palavra, Senhor. Senhor, que nós podemos enfrentar o pecado, nossa luta com o pecado em nossas vidas, Senhor. Nós podemos enfrentar momentos de dificuldade e sofrimento, sabendo que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, para que nós podemos ser transformados na imagem de Cristo, para que nós podemos receber a visão beatífica. Senhor, eu oro que o Senhor traz essa consolação para a vida de cada pessoa aqui hoje à noite, Senhor. Eu oro que nós podemos levar sério esse desafio de purificar nós mesmos, por causa dessa esperança que há em nós. Senhor, te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ser.